o primeiro alvo. Muito bom dia, gente, tudo bem? Olá, estamos ao vivo na HIT com mais um programa Família Primeiro Alvo. Sejam todos bem-vindos. Olha, o dia está maravilhoso em São Paulo, um frio terrível. Eu sou a pastora Stephanie, é um prazer estar com vocês e uma grande responsabilidade. Hoje estou substituindo a pastora Thaís, logo logo ela está de volta com vocês, mas é um privilégio para mim estar aqui hoje, poder falar da palavra e trouxe também aqui não é nem convidado, nós somos convidados juntos, né? O meu esposo e também mais dois convidados muito abençoados. Dia, Deus abençoe, uma ótima manhã. Glória a Deus. Seu irmão Felipe, né? Eu que sou a pastora, gente, eu que falo muito. Então ele é o músico, minha metade, então vai estar aí para compor a nossa bancada de hoje. E eu tenho aqui também dois convidados muito especiais. A conversa já estava rendendo horrores aqui antes da gente começar ao vivo. É o pastor Daniel Pérez e a Emanuele. Bom dia, gente. Bom dia, pastora. Bom dia, pessoal. Bom dia, pastora. Bom dia, Felipe. Acredito que essa manhã vai ser uma manhã abençoada. Café de alguns meio frio, né? Um dia frio, mas eu tenho certeza que hoje promete, esse programa vai ser uma bênção e eu tenho certeza que o fogo de Deus vai aquecer os nossos corações. Amém, em nome do Senhor Jesus. Olha, que bênção, gente. Olha, é um privilégio muito grande, nós temos muitos assuntos, vamos ouvir um pouquinho do testemunho deles. O pastor Daniel, ele compõe ali uma equipe consagrada, né, da Igreja da Graça, de 4 irmãos. Fala um pouquinho, antes da gente entrar na sua família, fala um pouquinho da sua primeira família, né, a que você descendeu dela. Meu pai já é pastor da Igreja da Graça desde o comecinho, né? Pastor Donizete Pérez, e ele, ali, com a bênção de Deus, pôde, ao lado da minha mãe, criar 4 filhos. O Moisés, que hoje está nos Estados Unidos, eu sou o segundo, tenho o Lucas, e também o Tiago, que muitos conhecem, que é o que cantou, né? O cantor da família, o que gravou CD. Eu costumo dizer que quer saber se é um Pérez? É careca e tem barba, é uma probabilidade muito grande de ser um Pérez. Amém, glória a Deus. E ele casou com uma abençoada, uma mulher maravilhosa, Deus é bom a dona demais. Emanuele, né, Emanuele? Quanto tempo de casada? Pastora, esse ano a gente faz 14 anos de Parabéns, que lindo. Ela falou para perguntar todas as datas para ela, porque ele já se não vai desvencilhou ali, tá certo, né? Que bom, gente. E eles têm uma família maravilhosa, né? 3 crianças abençoadas. 3 crianças, 2 meninos e uma menina, o Joshua, o Caleb e a Moriá. A mais nova tem? 3 anos, vai fazer 4 mês que vem. 3 aninhos. Eu chego lá, gente, eu falei que eles são meu objetivo. Eu tô só com a Suzaninha, que vai fazer 1 ano no mês que vem. Tá tão fofinha. Tava mostrando até um vídeo, né? Mãe é assim, a gente começa a falar dos filhos e aí o assunto vai até o fim. Tocando bateria, né? Falei, já tem algo em comum com o pastor Daniel, né? Que é baterista também, né? Eu vi o vídeo da sua filha lá, já está com a coordenação já. 10 A meses. gente tem 10 meses. A gente tem, além de pastores nessa bancada, temos músicos, porque meu esposo também é músico, né? Fala um pouco do seu instrumento, né? Sim, eu sou tecladista, pianista. Tem o tecladista, tem o baterista. Ou seja, hoje sai música. Hoje, será que nós fazendo alguma coisa que é ao vivo? Acredito Bom, que gente, sim. daqui a pouco a gente vai falar mais, vamos ouvir mais sobre a palavra, sobre o testemunho deles, mas é uma manhã descontraída. E eu quero deixar o WhatsApp para você do programa, para você poder participar, mandar o seu bom dia, o seu alô, a sua pergunta, a sua participação. Vai ser um privilégio te ouvir. Então, mande mensagem para nós, deixa eu ver aqui. O WhatsApp é o 11 3226 1111. 11 de São Paulo, só você colocar aí quando você for salvar. 3226-1111. A nossa produção está aguardando pela sua mensagem para a gente poder falar um pouquinho com vocês aí de casa, porque o objetivo é falar também sobre família, nosso primeiro alvo, nossa responsabilidade mais importante, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua família. Então, se você quiser aí falar um pouquinho, mandar alguma dúvida, algum tópico de conversa, né? Vai saber, né, gente? Eles não têm alguma pergunta sobre família. Quando eu vim de convidada, falaram sobre casamento, e olha, foi uma bênção e uma peleja, porque é um assunto delicado. Mas vocês podem mandar aí. Agora, antes da gente seguir, eu vou chamar aqui o querido Rafael Rittmeier, que ele vai trazer um caso especial de hoje, um destaque, uma coisa para a gente poder discutir, porque estamos entre pastores também e temos ali uma direção de Deus para essa pergunta da nossa irmã. Bom dia, pastores. Estamos aqui direto dos nossos estúdios para trazer as dúvidas dos nossos amigos de casa. A pergunta de hoje vem lá de Maceió e é da nossa irmã Paula Santos. Ela pergunta: pastores, eu preciso fazer uma pergunta que me deixa preocupada há muito tempo. Eu fui batizada nas águas por uma pessoa que, depois de um tempo, descobri que estava em pecado.
Será que eu preciso me batizar de novo? É com vocês aí no estúdio. Olha só, que pergunta, né? Vamos conversar pelo Felipe. E aí, amor? Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Coisa básica. E você, pastor Daniel? Então, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, para mim, o batismo é um ato de fé. Independente da pessoa que batizou, não altera a obra. É mais ou menos a pessoa receber um remédio. Não importa a vida do médico, do enfermeiro, o que importa é o remédio que ela tomou. Funciona. Se é feito com fé, valeu, não precisa se batizar de novo, não. Tem que ter fé. Isso mesmo. Daniela, comenta para nós a sua opinião. Eu partilho da mesma opinião do meu esposo. Se você teve fé que ali era o seu momento de renascer em Cristo Jesus, não importa quem foi que te deu um mergulhinho ali. Você é batizado em Cristo Jesus. Exatamente. É muito importante a gente observar que ela fala assim, há muito tempo eu me preocupo com isso. E a vida tem tanta coisa pra gente se preocupar, não é, gente? E a pessoa tá pensando em algo assim. Às vezes, eu imagino que possa ter sido um pecado que deu um escândalo, né? Que pode ter impactado ela. Só que pecado é pecado, né? Eu até separei aqui um versículo que é muito pertinente sobre esse assunto. Foi uma discussão que o apóstolo Paulo, ele teve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vou pegar a tradução comum, porque ele fala exatamente sobre isso. Falta, né, uma comunhão para que a pessoa seja mais espiritual, porque às vezes nós cristãos estamos preocupados com questões muito pequenas e tem tanta coisa grande para a gente se preocupar, coisas importantes e que realmente a gente deve a nossa atenção, e foi o que o Paulo falou para o pessoal lá, diz assim, é 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E aí ele diz aqui, no versículo 3, pois ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque andam dizendo, eu sou de Paulo, o outro de Apolo. Porventura não sois carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, isso para mim é a resposta, não é mesmo, gente? Sim, tem muitas pessoas hoje que elas acabam perdendo o foco, né? É verdade. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão olhando para Deus, mas parece que o diabo vem para tirar o foco daquilo que realmente importa. Porque quem vai fazer a obra é de Deus. Exatamente. Eu estava pensando aqui, é mais ou menos aquele caso do carteiro que está entregando uma carta. O que importa é o conteúdo. O independente da vida do carteiro, ele não vai alterar o conteúdo da carta. Só que tem gente que está mais preocupado com a vida do carteiro do que com o conteúdo, do que com a palavra de Deus. Será que esse homem é confiável que está transportando as minhas cartas? Chegando. O importante é o conteúdo, é a palavra de Deus. Então, eu digo para essa pessoa que tem essa preocupação, foca naquilo que realmente importa. Eu sempre digo lá na igreja, o foco verdadeiro é Deus acima de tudo, acima de todos. Amém. E fazendo isso pode ter certeza que você está no caminho certo. Glória a Deus. É importante também a gente ressaltar que a gente tem que ver os pastores, eles são nossos líderes, né? Pessoas em quem a gente se inspira. Só que eles também são seres humanos. A gente precisa olhar também com um olhar fraterno, de amor. Então, às vezes, você está preocupada com o seu batismo, que já aconteceu. Então, às vezes, é bom você olhar também para os pastores como pessoas que são humanas, que falham, que erram, mas que também podem ser restauradas se crerem. Então, não é a vontade de Deus que os pastores venham errar, porque o ser humano ele é falho. Mas a Bíblia diz, né, que todos os pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória, da presença do Senhor. Então, que nós possamos olhar também para aqueles que pecaram, que deram até escândalos maiores do que a gente nunca ia esperar, como pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso olhar de amor, que precisam da nossa estender de mãos, porque às vezes a gente está muito preocupado com coisas que verdadeiramente não vão acrescentar e nem fazer a diferença. Então, levanta, busca Deus e siga em paz na presença do Senhor. Amém? Amém. É isso mesmo, né, amor? É isso mesmo. Lembrando que o batismo é um só, né? Você se batizou e de repente depois eu cometi o pecado. Eu preciso batizar de novo? Não. É feito uma bem vez pertinente. só.
O importante, né, é depois continuar em comunhão com Deus, pedir perdão, eu pequei, pedir perdão, se consertar e assim seguir na caminhada da fé, em nome de Jesus. Até porque muitos de nós... Foi seu pai que te batizou? Foi. E você, Emanuel? Também, foi meu Seu pai. Seu pai também é pastor, né? Meu pai também Nós é falamos pastor. tanto do pastor Daniel e você também é filha de pastor. Também né? sou filha de pastor. também Ai, sou. gente, que honra. Eu quero muito que meus... Olha, já Na pensou se realidade, essas nós amigas... nos conhecemos por causa dos pais. Nossos pais mesmo? Porque- são amigos. São amigos, eram pastores da Igreja da Graça, né? E sempre iam fazer campanha juntos e acabou que... Eles não te prometeram, né? Não, Não. Eu falo assim... Foi uma campanha vai, uma campanha vem, conversa Sim, vai, foram conversa vocês vem. mesmo. Não, sabe por que eu tô falando isso? Eu tenho um casal de amigos, foram meus padrinhos, que eles foram prometidos na barriga, gente. São cristãos, não são da Igreja da Graça, eu os conheci na escola. E eles aí tem foto deles dois na barriga da mãe, as duas, e a mãe prometeu um pro outro, e eles casaram mesmo, e tem também uma nenenzinha na mesma idade que a Suzy. Eu acho que era o pastor Carlos que estava falando sobre isso, que a gente tem que voltar com esse costume de ir profetizando sobre os nossos Se foi filhos. prometido ou não sabemos. Não né? sabemos. Deus já tinha falado assim, tá Mas certo nos daí. conhecemos crianças, Crianças e... mesmo. Foi mesmo, Foi. gente. que Brincávamos legal. juntos. Nossa, deve ser muito emocionante. É. Você Quando a gente imaginar que... para olhar, né, tudo assim, o tempo que passou, a gente foi crescendo, amadurecendo. Aí chega aquela hora, né, que o nosso coração escolhe alguém para gostar. Sim. Aí eu falo, minha primeira paixão é que até hoje está aí, ó. Que lindo! Glória a Deus. E vocês dois, assim, né? Deus une propósitos. Sim. Então você também é ministra. É maravilhoso, gente. Ah, é lindo, né? Eu conheci o Felipe com 18 anos. Eu pregava na sede e ele tocava, né, amor? Sim. Já sim, fazem uns anos faz. aí, né? 12 anos. 12 13, anos. 12 Ele já, 13 já anos. fugindo da Zaró, que glória. Acertou nada. Não, faz 13, porque eu já tenho 31, foi por 18. Não, 12 a 13. 12 a aproximado. tá certo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais. Fala pra nós, como que é a sensação, né, assim, a alegria de repetir. Porque o pastor Daniel, eles me passaram aqui um pouquinho do testemunho de vocês dois. E vocês fizeram muita coisa na Igreja da Graça, né? Sim. Fala um pouquinho da caminhada e eu vou falar depois sobre isso, que nada nos prepara, mesmo que você tenha já vindo de uma família... Eu vim de uma família desestruturada, né? Eu sou a primeira evangélica, né, cristã da minha família, também não tem músicos na minha família. E então me dá muita alegria ver que Deus ele pode, de uma descendência, formar, mas nada, por mais que você faça muita coisa na igreja, eu também já fiz bastante coisa, nada nos prepara para a nossa família. É a maior responsabilidade. Eu falo que foi uma escola. Quando eu nasci, meu pai já era pastor da igreja, né? E eu praticamente já fiz tudo que a igreja pede. Já fui porteiro, já fui ministro de louvor, tocava bateria na igreja, fazia reunião. E eu não entendi, eu sempre aprendi o seguinte: Deus está pedindo, eu vou fazer. Ah, que bonito. Até que chegou um dia que eu entendi o propósito de Deus, que Deus estava preparando a gente para ir para fora do país e sem perceber. Porque quando você vai para fora, a estrutura, a equipe é você. Ah, você é multitarefa. Multitarefas. Precisa cuidar do jovem. Eu já cuidei de jovem. Precisa fazer isso na igreja. Eu já fiz isso. Da minha juventude toda foi fazendo coisas na igreja e quando chegou o momento, eu falei, meu Deus, Deus preparou de um jeito que quando caiu na mão, a gente soube o que fazer. Ai, que Então eu bênção. falo que Deus é tão bom, tão misericordioso que Ele vai preparando na caminhada. Às vezes a gente está tão preocupado com a chegada, né? Mas o processo, a caminhada, o tempo de preparo é muito importante. Agora, uma pergunta para vocês. Mesmo tendo toda essa preparação da igreja, quando a gente fala de família, eu não sei vocês, mas eu acho que nada nos prepara. Por mais que falem, só na prática, né? A Emanuele, que é mãe... Só na prática mesmo. Acho que quando a gente está grávida, a gente idealiza, né? Nossa, vou fazer assim, não vai usar chupeta, não vai usar mamadeira. Não, mas no seu dia a dia, tem hora que você tem que recorrer a uma chupeta, tem hora que você tem que Exatamente. recorrer a mamadeira, porque você precisa, é muito corrido. Mas, realmente, a prática leva à perfeição. É verdade. E você, marido? O que te preparou para ter a Suzana? É só na prática, nada parou. Tem que fazer. A gente pesquisa coisas, né? Tenta ver o processo, cada etapa, como é que, através de experiência de outras pessoas, né? Mas quando chega a nossa vez é que a gente vai ver, é assim, é o assado. O Felipe também fez muita coisa na
igreja, né, amor? Sim, sim. Desde os 13 anos de idade, né? Eu estou na A gente obra está de nós Deus. quatro na mesma. E a mesma coisa, né? Fez Eu tudo já fui porteiro. limpar banheiro, já fui porteiro, fui evangelismo, tudo, praticamente tudo, todo o Sim, nós processo estamos também. aqui, todo mundo habilitado. Deus preparou. Ai, que bênção. Gente, deixa eu, enquanto isso, né, deixa eu falar aqui com o pessoal que tá mandando um bom dia pra nós. Olha, dá tempo de você mandar sua mensagem no WhatsApp, 3226-1111, São Paulo. O WhatsApp é a nossa operadora 11 3226 1111. E olha, vamos lá. O Gaudênio da Bahia mandou um alôzinho. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre estou assistindo esse programa, abençoado por Deus. Tenho aprendido muito com vocês, que Deus continue abençoando cada um. Amém. Então, essa é a Leandra da Bahia. Temos o Gaudênio também da Bahia. Bahia ligada aí. Ô, Bahia, tudo bem? Tem um pezinho na Bahia. Minha avó é baiana. Irmão Gaudênio, a paz do Senhor Jesus, assista esse programa, é renovo na minha vida e que a glória de Deus resplandeça mais na vida de vocês. Amém. Isabelle de Cordeirópolis. Aí, onde é que é Cordeirópolis, gente? Não sei, só sei que Cordeirópolis lembra nós crentes, nossa cidade pode ser apelidada de Cordeirópolis. Bom dia, pastores. Na paz do Senhor, como todo sábado eu assisto Família Primeiro Alvo. Um abraço para vocês. Gilberto Almeida de São Paulo. Olha o paulistano aparecendo aí. O paulistano, ele tá sacudindo a poeira da névoa, né? Que tá um frio, né? Vocês são de Campinas, né? Lá tá muito frio assim também? Olha, em Indaiatuba tá muito frio, aquela região tá muito fria. É extremamente quente, mas mudou ultimamente, tá muito frio. E o povo na igreja, gente? Eles vão, eu falo que... Você pergunta assim na igreja num dia de calor, quem gosta de frio? Todo mundo levanta a mão. É ou não é? Não, eu amo frio, amo frio. Gente, vocês vão provar pra mim que vocês realmente gostam do frio. É se naquele frio, vocês, domingo, 7 horas da manhã, todo mundo no culto. É aí que a gente vai ver se vocês gostam mesmo do frio. E se eu te falar que na neve o pessoal frequenta mais a igreja? Meu Quando eu Deus. estive pastoreando lá nos Estados Unidos, na neve, era pessoal firme e forte. Firme e forte. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu estranhei bastante. Falei, meu É Deus. mesmo? Aqui dá um friozinho, uma chuva, tem gente que nem aparece na igreja. Não. Lá na neve, o pessoal, não importa. Toma posse da toma vida. posse. Vai e acontece. Até o pessoal fala, pastor, porque muitos dizem, porque na neve, muitos ficam trabalho, casa. Verdade. Então, acaba tendo muitos casos de depressão, porque fica trabalho, casa, trabalho, e com isso eles entendem. Domingo eu preciso estar na igreja. Ah, que lindo, Custe o que glória a custar, Deus. porque senão eu vou acabar surtando. E tem uns momentos, não sei, eu já pesquisei sobre, que eles são proibidos de sair mesmo porque começa aquela nevasca pesada, né? Já tivemos casos na época de ter que avisar o povo, pessoal, olha, as Não autoridades estão pedindo para não sair de casa porque está vindo uma neve e vai ser forte. E mesmo assim, Eles saem aparece, mesmo, é igual a aparece. pandemia. Não sei se vocês se lembram, mas na pandemia eu tinha pessoas que elas falam, não, eu preciso estar na igreja, né? É aquele caso, né? Quem quer, vai, faz, É verdade. busca. Agora, quem não quer, dá desculpa. Tá quente, tá frio, tá chovendo. É verdade. Eu brinco lá na igreja, eu compro guarda-chuva, capa de chuva, Eu acho vamos que buscar. É demanda e oferta, né? O povo Sim. acha que, qualquer hora eu vou, qualquer dia eu vou. E quando tem alguns empecilhos, a pessoa, ou é agora ou nunca. Eu É preciso ir. exatamente o que eu ia falar, né? Que a gente tem o clima tropical, tem muitas atividades que a pessoa pode fazer, escolher, né, pra fazer. Aí quando chega um friozinho, o corpo não tá adaptado, É verdade. Mas o alerta foi dado, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Exatamente. Inclusive, isso que o pastor Daniel falou é uma coisa muito pertinente, porque o ser humano, ele foi feito para interagir, a gente foi feito, né, para conversar, para falar, para nos reunir. Inclusive, é um propósito de Deus estar no corpo de Cristo. E hoje eu vejo muitas pessoas romantizando o não sair de casa, não falar com ninguém, e acha isso até bonito e estimulante. Só que, na verdade, isso pode trazer um problema muito grave, né? Minha mãe a curto sempre prazo. ensinou. Gente precisa de gente para Isso. ser gente. Olha Lá em só casa a que gente sempre legal. ouvia, gente precisa de gente para ser gente. Então, o ser humano foi feito para poder estar em convívio, e principalmente com Deus, né? Amém. É isso aí, glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos mandar mensagem para nós aqui. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre filhos, sobre casamento? Eu quero que você participe.
é muito importante que nós estejamos em comunhão. Então, WhatsApp 3226-1111, 3226-1111. E antes da gente seguir, vocês até devem preparar algumas fotos, né? Já a gente vai dar uma olhada nessas fotos aí. Eles, um pouquinho da carreira deles. Tem foto de criancinha, de vocês, criança? Tem. Ai, gente, então já. Eu só vou chamar primeiro o VT. Os destaques da redação com o Kleber Werneck. Confira aí. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação. As notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só, essa semana, como todo mundo sabe, foi comemorado o Dia dos Namorados. E nessa era das mensagens instantâneas, foi uma carta que chamou a atenção de todo mundo e virou notícia. Olha só, o jovem Bill Walker, ele escreveu uma carta durante a Segunda Guerra Mundial. E nela, ele pedia a namorada em casamento. Mas a mulher não teve mais notícias dele. Até que a carta finalmente chegou à casa dela, 77 anos depois. A mensagem ficou submersa no Oceano Atlântico por quase 8 décadas. Ela estava em um navio britânico que foi afundado por um torpedo alemão. E por isso, Phyllis Poynting, a moça, achava que tinha sido abandonada. E agora, aos 99 anos, acabou descobrindo o pedido de casamento. Infelizmente, o rapaz acabou morrendo durante a Segunda Guerra. Mas essa lembrança ficará guardada para sempre. E olha só, ainda em clima de Dia dos Namorados, olha só o que aconteceu com o noivo bem no dia do casamento, enquanto ele estava bem no altar. Olha, Gustavo Schmitz, de 25 anos, diz que não aguentou a emoção ao ver a noiva chegando ao altar e desmaiou no início da cerimônia. Ele foi socorrido pelos convidados e também pelo pastor. A cena rendeu quase 6 milhões de visualizações nas redes sociais. E ele revelou que não havia comido quase nada no dia do casamento. E, além disso, estava muito ansioso. A noiva, no começo, até achou que era uma brincadeira do noivo. Bom, o importante é que o casamento ocorreu bem. E agora eles vão ficar juntos na saúde e na doença. Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores, e você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Gente, olha que coisa, meu Deus do céu. O homem, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu falei que o Felipe não se sentiu só nessa sensação de desmaio. Vocês acreditam que o meu lindo esposo desmaiou no nascimento da Suzy? Pelo menos não foi no casamento, né, amor? É verdade. Muitas emoções. Muitas emoções. Gente, o pastor estava falando, né? Às vezes a pessoa está tão ansiosa, tão na correria, tantas coisas e não se alimenta, aquela emoção, meu Deus. É uma coisa que acontece com muita frequência, né? Correria, pessoa, tanta coisa para pensar, como a pastora comentou anteriormente, tantas preocupações e acaba deixando de cuidar daquilo do básico. E aí acontece situações como essa. É verdade, Dia dos Namorados. E como é que foi o seu Dia dos Namorados, Emanuele? Conta pra nós. Eu falei que eu tive um jantar mega romântico, gente. À luz de 3 velas. Essas velas aí são muito Essas especiais. velas são muito especiais. Oh, Jesus Nós resolvemos fazer algo em casa, porque tudo lotado, né, nesse Sim. dia. E foi mais que especial. Então, nos reunimos lá na mesa, com as nossas 3 velhinhas. E foi muito Mas bacana. eu tenho certeza que fica marcado no coração delas, né? Fica Que assim. lindo. Momentos, né? Que cada detalhe conta. E a criançada, depois eles ficam falando, papai, que gostoso, foi bênção. Ai, que bonitinho. Eles amam. Então, É bom. é uma maneira que a gente achou de criar memórias. Vocês fizeram declaração no Dia dos Namorados? Vocês podiam Então. me fazer a reação deles, né? Então. É tanta coisa. Gente, mas é sério. Criança, ela guarda cada coisa. Guarda. Eu lembro de umas coisas da minha infância, né? Você lembra, amor, de coisas da sua infância, assim, que te marcaram, que ninguém lembra, mas só você lembra? Às vezes sim, eu preciso de um gatilho para lembrar que agora, de cara, eu não lembro de nada.
Quer ver uma coisa Mas que eu lembro? Eu lembro da forma como minha mãe comia. Eu como jiló, ninguém gosta de jiló, né? Poucas pessoas. Eu lembro que ela comia com uma fome o jiló, e eu olhava aquilo e falava, nossa, deve ser muito saudável, nutritivo e bom. E eu... É sério, criança é demais, né, gente? Então, olha, vocês estão aí em casa, façam o que vocês puderem para poder marcar o coração da criançada de vocês, porque esse tempo passa rápido e, olha, às vezes a gente acha que eles não estão ouvindo e não estão vendo nada, mas eles estão vendo tudo, né, gente? Lembrou tudo. Eles prestam atenção em tudo. Nas férias, né? Muito tempo em casa. Aí eu falei pro Daniel, vamos forrar a mesa com papel alumínio, porque eu tinha visto um vídeo que serviu uma macarronada na mesa e a criançada comia com a mão. Ai, que delícia, meu Deus! E foi um dia que eles falaram, mãe, melhor dia da minha vida. Pra criança é assim, né? Todo dia é o melhor dia da vida. Sim, conforme elas vão vivendo. Assim como a dor, né? Cada dor é a pior dor da vida deles, né? Mas gente, assim, eles amam. Uma coisa que eu lembro que meu pai fazia muito pra gente, meu pai sempre foi de comer muita fruta. E lá em casa ele levava a melancia, cortava e pegava a casca e fazia as esculturas com a casca da melancia. Aí eu tento fazer isso com os meus filhos. E assim, que legal, modéstia à parte, né? dá certo, fica bonito. Gente, ó. Que legal, que legal. A gente tem que criar tradições de família. E você aí, gente, manda pra mim se você tem uma tradição de família sua, alguma coisa que vocês fazem aí, que vocês receberam dos pais de vocês, dos avós. O WhatsApp é 3226-1111. A gente tá ensinando a Suzy beijinho de borboleta. Com o narizinho, assim. Ela adora que você chega com o narizinho e fala assim, filha, beijinho de borboleta. Aí encosta o narizinho no narizinho dela. Ela fica assim, olhando com o olhinho, né, amor? Abre o sorrisinho. Abre o sorrisinho. Coisa linda. Toda linda, toda fofinha. Bom, gente, enquanto eu tô esperando, eu quero ouvir isso, hein? Vamos ver aqui se vocês mandaram mais alguma coisa pra gente poder partir para as fotos do pastor Daniel e da Emanuele. Tá tudo preparado. Gente, ó, tradições de família. Família primeiro alvo. Como foi o dia do namorado de vocês? Vocês têm alguma tradição, alguma coisa? Achei sensacional. Vou copiar essa tradição aí das esculturas da melancia, hein? Achei muito legal. A gente, na introdução alimentar da Suzana, ela come, gente. Você dá na mão dela e aí tem coisa que ela quer, ela come. Ela não aceita mais a gente dar. Ela acostumou assim, e de vez em quando eu deixo ela fazer aquelas bagunças, né? E quando eu quero voltar à organização, ela não aceita mais não. Ela quer enfiar a mãozona lá dentro do prato e é assim, né? Comer sozinha, né? Comer sozinha. Os meus também. Os meus meninos, eu fiz o que eles chamam de BLW, né? Então, eu deixava eles se alimentarem sozinhos. Era comida para tudo que é lado. Eita. Mas eles ficavam bem felizes. Já a minha menina, a minha caçulinha, ela não curtiu muito essa metodologia, então ela não gosta de se sujar. Que Até bom. hoje ela Que não bom, gosta de né? se sujar, Poxa. né? Não gosta. Pega alguma coisa, ai mãe, limpa minha mão, tô E suja. sempre foi assim? Sempre foi Que assim. legal, que bênção. Amém. E a Você Suzana vê, gosta né, a de se sujar? personalidade da criança já se forma desde o início, né? Provérbios, até a criança se dá a conhecer, né? Sabe que é uma coisa que no início eu falava assim, mas como é que pode uma criança ser diferente da outra? Se são a mesma criação, mesmos pais, então não tem como. Só que aí você vai nascendo e lá em casa, cada um é diferente do outro. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu gênio, o seu jeito de tratar as coisas, né? Então, Deus forma cada um do seu jeito, né? Amém. É verdade, gente. Vamos lá, o pessoal mandou mais mensagens no WhatsApp. O Luiz, no Paraná. Bom dia, estamos assistindo o programa. Ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigada, Luiz. Um abraço para você aí no Paraná. O Paraná deve estar frio, né, gente? Será que tá? Não sei. Como é que tá o Paraná? Isabel de Limeira. Bom dia, programa maravilhoso. Deus abençoe a todos. Você também. Lá da Bahia de novo. Ô, Bahia, amo vocês, baianos. Logo estarei aí. Quem sabe, né? Não preparo uma viagem aí levando a Suzaninha. Bahia tá que tá. Irmão Antônio, a paz do Senhor Jesus, pastores assistindo vocês aqui na Bahia, programa abençoado. Rita, bom dia, povo lindo, eu amo esse programa. Pastor Stephanie, amo sua vida. Os pastores que apresentam esse programa, todos são bênção. Eu e minha família amamos. É recíproco, né, gente? Sim. A gente ama e queremos ter vocês aqui conosco. E olha, não se esqueça, mande aí sua tradição de família, alguma coisa que você gosta de fazer, que a gente quer compartilhar. Família, primeiro alvo. Tem criança pequena? Cria coisas, aproveita o tempo, inventa história, inventa coisa, porque isso vai marcar positivamente a vida dos teus pequenos, tá bom? WhatsApp 3226-1111. E agora, vamos ver as fotos, gente? Passa pra nós um pouquinho das fotos aí, produção. Olha lá, essa é a A igreja de Boston, nesse período eu fiquei auxiliando ali o pastor Glauber.
eu abria as reuniões, abria para o missionário, pastor Glauber. Aí foi Atibaia, agora já é Atibaia. Olha, tá vendo? Dá pra confundir Boston com Atibaia. Eu confundi. Aí é meu batismo, meu pai me batizando, minha mãe do lado. Ah, que lindo, no Meia, glória Rio de a Janeiro. Deus. Aí foi quando a gente chegou nos Estados Unidos, o missionário apresentando o meu irmão mais velho, que está lá, e eu. Ele é pastor lá. A igreja de Campo Limpo Paulista, aqui em São Amém. Paulo. Campo Limpo Paulista também, uma Santa Ceia. Aí foi o missionário me apresentando. Olha bebezinho, só, que legal. E aí a família, meu pai, minha mãe, Moisés, eu, Lucas e o Thiago, caçula. Amém. Aí é na igreja de Miami, fiquei também um período em Miami. Aí de novo aí é Boston, né, Massachusetts. E aí em Orlando. Aí você tá jovem, olha lá, cara de criança. Orlando. E aí isso aí foi uma matéria da Carta Viva, Eu li, 2003, se eu não me engano, uma coisa assim. Família Já li toda sobre aí. vocês, que legal. E essa aí é a minha... sou eu, gente. Ai, que gracinha, meu Deus do céu, Manoel. Essa sou eu, minha família, em Nova Iguaçu, na época. Eu, numa reunião da MQV em Atibaia, numa das igrejas nossas lá de Atibaia. Aí eu estava abrindo uma reunião para o missionário no Rio de Janeiro. Que legal. Eu e o missionário, no dia do meu aniversário, também foi dia de uma campanha, estava junto. Falei, missionário. E eu, ai meu Deus do céu. E eu aí em Campo Grande, Rio de Janeiro também. Amém. E aí foi recente, missionário. Ai, que lindo. Só Você faltou vai, gente. fresquinha. Aí, né, Ela parece com você, neném. Ela parece. É a sua carinha. E aí somos nós em Atibaia. Amém. Você também prega? Ou só Também prego, também Amém. prego. Glória a Deus. Que lindo. Parabéns, Diz gente. que- Que carreira abençoada. Filho de pastor, né? Então, Ai, vamos profetizar isso sobre a Suzana, musicista e pastora. Então, fala pra nós. Vocês pastorearam quantas igrejas juntos? Juntos, Campo Limpo Paulista, Atibaia e agora Estamos em na Dayatuba. terceira. Dayatuba. Ficaram muito tempo? 6 anos. 6 anos em Campo Limpo, Paulista, 6 6 anos em Atibaia e agora... e estamos vai fazer 2 anos em agora. Indaiatuba. Amém, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Quase 15 anos. Teve algum momento assim que marcou em cada uma das igrejas? Ah, teve. Bom, Campo Limpo foi a igreja que nós nos casamos. Vocês casaram lá? Casamos lá, porque ele chegou, né, dos Estados Unidos, ficou 4 meses aqui na sede e assumiu lá a igreja de Vocês Campo namoraram à Limpo. distância? Uhum. Gente, conta pra nós que negócio é esse, deu certo. Tem alguém aí que namorou à distância? Dia dos Namorados é o clima. Como Deu. foi? Ah, aí você conta, eu conto. Uma coisa, e eu falo que foi de Deus mesmo, porque se tem uma coisa que eu não sou muito fã, é de telefone. Ai, meu É. Deus. Não eu é. não E era o tenho- único jeito que a Era gente tinha para telefone. namorar. A internet na nossa época, né, não era aquelas coisas, então Sim. Era sofrida. era Eu sofrida. falo que eu sou o genro que todo sogro gostaria de ter, né? Por quê? Porque só Muito tempo longe, muito- gente. longe, logo ali, né, do outro lado. Meu Deus. E só telefone, então quase... E eu não era muito de ficar no telefone, tanto que até hoje a gente lembra que quando tava conversando no telefone, ela falava, desliga você, desliga você. Ah, eu já Como- fiz isso. Ele desligava, gente. Ele É, quando desligava. eu falava, desliga você. Ela, desliga você. Eu, pá. Aí eu Não ligava de acredito. volta. Eu não acredito que você desligou na minha cara. Quantos Aí eu anos falava, você mas tinha? você pediu pra desligar, eu desliguei. Eu tinha 18. Olha só. 18 anos e eu estava com 20, né? 20. Assim, poxa, eu só fiz o que você pediu. E a gente aqui, hein, marido? Igualzinho. Igualzinho. Olha, eu vou falar pra vocês. Era uma grande distância. Eu morava na Brasilândia e ele na Casa Verde. Só que a gente conversava tanto quanto. E fazia a mesma coisa, né? Sim. Desliga você, desliga você. É uma hora alguém desligar, tá bom, vai. Não, mas a gente já dormiu, já pegou no sono. Já pegou Quando a no gente sono vê no que acontece telefone. essas coisas é pra casar, não é, gente? É, esse aqui, nossa, vivia pegando no sono. Aí, com o tempo, você vai Já pensou se acostumando. tivesse chamada de vídeo? Você vai acostumando, você vai acostumando. Aí chega uma hora que quando ele tá com muito sono, e é assim até hoje, ele começa a falar nada com nada. Então ele começa a falar assim, Emanuele, o copo. Eu, meu Deus, que copo, Daniel? Com água. Aí ele, não, copo, Copo com água. água, é, Eu falei, copo com Daniel, água. que copo com água? Eu não estou vendo esse Ele, copo. ele já tava lá dormindo, né? Aí eu, faz o seguinte, boa noite, tá? Amanhã a gente se fala. Acho que eu cresci tanto ouvindo o missionário falar, separa o copo com água. Ficou no coração. Aí quando eu ia dormir, copo com água. Não acredito. Ai, olha aí, gente, que coisa. Meu Deus do céu. É isso aí, Dia dos Namorados, todo mundo com muita história, muita coisa boa pra contar. E olha, a gente precisa levar a nossa família ao altar de Deus. A gente precisa confiar que o Senhor está cuidando de nós, porque às vezes é bom a gente ter essas conversas um pouco informais. Por quê? Porque tem pessoas
porque elas acham assim que se a criança fizer algo, se alguma coisa não correr perfeitamente do jeito que ela imaginava, aquilo vai dar errado. E a gente precisa confiar no Senhor, não é verdade, gente? Olha quanta coisa vocês passaram, coisas que pessoas passam e coisas muito íntimas, particulares, que só vocês passaram e vocês estão aí com a família de vocês formada. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, você não tem nenhum arrependimento de abrir mão da sua juventude pela obra de Deus? E hoje eu tenho 3 filhos, eu posso dizer, não me arrependo de nada. Eu agradeço a Deus por ter tido esse privilégio de poder participar da obra de Deus, ver pessoas sendo transformadas. Então, não existe melhor caminho, senão o caminho que é Jesus, né? Amém. E os nossos filhos amam, gente, eles amam estar na igreja, ir para culto. Quando a gente vai embora, é uma choradeira. Não, a gente tem que ir embora. Mãe, mas eu vou ficar mais um pouco, mas já acabou o culto, tá fechando a igreja, a gente precisa ir. Literalmente, é chororô para sair da igreja. E eles gostam muito, muito. Então, a Às gente vezes- vê que isso fez muito bem pra gente e a gente tá passando Eu tomo pra bronca dos meus filhos. Pai, o senhor foi na igreja hoje, nem me levou. Ah, eu não acredito. Filho, mas hoje papai foi só resolver uma coisa, não teve tinha culto, reunião. né? Não, pai, mas eu queria ir com o senhor. Eu falei, então tá bom. Aí Amém. é benção, eu falo. Eles brincam Legal, de eles igrejinha? querem fazer parte, né, do Sim. que a gente faz, né, do que a gente trabalha. Isso é muito Os gostoso. meus filhos falam que a igreja é a casa deles. É mais casa do que a Ó, própria já casa. aconteceu de estar ministrando Santa Ceia e eles embaixo da mesa da ceia. Ai, meu Deus. Aí você só vê Os pezinhos os pra pezinhos, fora. o pano, né? É, o E pano vocês sujo. acham que eles não estão prestando atenção? Às vezes eles estão prestando mais atenção do que quem está sentado olhando sim. pra você, assim, de frente, né? Presta. Tanto que já aconteceu de terminar a reunião e eles perguntaram, pai, o senhor falou isso, me explica melhor? Aí, Ai, que explico. legal. É uma sensação que hoje eu entendo que os meus pais passaram, porque é gostoso você ver seus filhos tendo o prazer de estar na igreja. Que a gente, meus irmãos lá em casa era assim, igreja, a gente... Não era forçado, né? Não. Era algo que eles amavam, assim como seus filhos. Sim, tanto que a gente tratava a igreja como casa mesmo. Tanto que até a minha conversão foi até engraçado por isso, porque meu pai uma vez estava pregando e eu jogando futebol na frente da igreja com um jovem, coisa de 12 anos. Aham. Aí levaram pro meu pai, ó, seu filho estava lá na frente da igreja fazendo bagunça. Ah, meu pai. Aí meu pai chamou no escritório, filho, Deus quer mais para você. E jeitão de pai, Deus quer mudar, anda no caminho. Aí você quer aceitar Jesus? Eu quero, pai. Ai, meu Deus, não acredito. Foi, Ele falou 12 isso. anos, foi. E aí, essa semana eu estava conversando com a pessoa com quem eu jogava bola lá na frente da igreja. 12 anos, ficava chutando latinha. Aham. Também é pastor. Olha só. Então, assim, a gente tratava a igreja como casa. A Emanuele também tem uns casos aí de... Nossa, minha juventude, minha infância e juventude foi na igreja. Que lindo. Tem evangelismo? Ah, eu vou. Tem reunião dos jovens? Eu vou. E eu fazia parte do louvor. Aí teve uma época que eu quis ser obreira, louvor, ministério de dança, de teatro, ajudava na escolinha, tava em tudo. Mas é muito bom. Tudo, sim. Ah, eu acho uma delícia. É muito bom, né? E aí, com 11 anos, eu aceitei Jesus. E com 13 anos, em fevereiro, eu fui batizada com o Espírito Santo. E 13 anos ainda, em junho, eu me batizei nas águas. Foi meu pai que me batizou. Que bênção. Vocês dois foram batizados com 13? Não, eu me batizei nas águas com 16 e no Espírito Santo eu batizei com 15, foi um ano antes. Eu com 13 também, nós duas com 13 nas águas. E você, amor? Foi com 13 também. 13 também nas 13 águas. anos. Ó, você demorou, tá vendo? Como que é, Homem gente? com data é complicado, né? Como que é? Às vezes você foi com 13 e não lembra, né? Vai Mas saber. eu acho que não, acho que era perto dos 16, aquela foto ali do batismo, Como que é no coração? Vocês lembram a sensação? Porque, assim, às vezes é uma preocupação de quem já está com os filhos na igreja, né? Porque Deus não tem netos, gente. Deus só tem filhos. E você crescendo no ambiente de igreja é uma coisa muito gostosa, mas você precisa virar aquela chave de que, assim, eu agora vou ter autoridade em Cristo, Deus é o meu pai e eu vou exercer o meu ministério. Porque quando a gente tem nossos familiares, a gente auxilia, né? Por exemplo, a gente estava vendo o videozinho da Suzaninha tocando bateria, então eu tenho certeza que ela vai tocar, ela vai ajudar. Mas esse momento da conversão é algo muito ímpar. Como foi para vocês? então eu vou falar primeiro.
Óbvio, todo pai, principalmente pastor, ele quer muito que o filho, né, já aceite Jesus. Meu pai, acho que quando eu nasci, eu já falasse, ele já falava, quer aceitar Jesus? Eu já ia falar, olha, primeiro livro, a Bíblia, Gênesis, bem nenenzinho. Mas eu precisei desse tempo de entender a responsabilidade de aceitar Jesus, o que mudaria na minha vida, que eu seria, né, ali uma nova pessoa em Cristo Jesus. O batismo demorou um pouquinho mais, porque o batismo ele é uma decisão muito séria. Uma vez que você passa pelas águas, é apenas uma vez, não tem volta. Então, você tem que ter certeza do que você quer. E com 13 anos, eu olhei para meu pai e falei assim, eu tô pronta. Que lindo. Eu falei, agora eu quero ser batizada, pai. E aí ele fez o meu batismo, foi até na igreja, foi na Igreja Graça da Penha, lá no Rio de Janeiro. Que legal. Eu me batizei. Tava tão frio, gente. Carioca sente frio. Em qualquer 21 graus, tá gelado pra gente, né? E eu me batizei ali. E dali, um ano depois, meu pai foi transferido para Campo Grande e começou um curso de obreiros lá com o líder dos obreiros. Eu falei, eu quero fazer. E eu já estava no Ministério de Louvor. Eu estou no Louvor desde os 7 anos de idade. Glória a Deus. E eu falei, quero ser obreira. E passei, e o pessoal falou assim, você vai ser porque seu pai é pastor. Eu falei, não, eu vou ser porque eu tenho um chamado para isso. Vocês têm até essa faca de dois gumes, né? Porque o povo acha na cabeça deles que só porque é, mas na verdade isso não tem nada a ver, porque Não. você é um ser individual e Deus está trabalhando ali no seu particular, não é mesmo? Deus fala com a gente, Ele chama a gente. Falou assim, no meu coração eu tinha aquela E certeza. às vezes nem através do pai, não, mesmo? não é. Não é através do pai, muitas vezes não é. Quando surgiu esse fato de eu querer fazer a obra de uma maneira mais intensa, não que o louvor não seja, mas um obreiro, ele vai aprender a expulsar um demônio, a auxiliar Sim. em outras coisas, né? E foi numa reunião mesmo de obreiro, com o líder do obreiro, que eu estava ali como voluntária. Que legal. E eu senti aquele desejo, falei, eu quero fazer. E meu pai foi muito rígido comigo. Pouco tempo passou, né? Eu continuei no louvor, obreira. E aí meu pai, eu já tinha uns 17 anos, me levantou como auxiliar dele. E aí foi a minha prova mesmo ali Amém. do chamado. E estamos aí até hoje. Glória a Deus. E continua, né? Continua. Na fé. Eu sempre fui muito reservado, né? Sempre fui muito na minha, caladão. Mas eu gostava muito, assim, de atividade física. Por isso que ficava chutando latinha na frente da igreja, jogando bola. Mas meu pai sempre fez reuniões com a família. Desde que uma coisa que eu tenho memória... Que lindo. Às vezes, umas 2, 3 vezes por semana, ele sentava, vamos pegar a Bíblia. Aí quando Moisés começou a aprender a ler, ele falava, Moisés, leia. E Daniel, fala o que você explicou. Explica o que você entendeu. E sempre em casa foi Quantos isso. anos? Desde sempre? Sim. Quando a gente Extraordinário. tinha uma média, eu acredito que uns 6 anos, o meu pai já fazia essas reuniões no lar. E foi só a questão do aprender a ler que ele já começou. Moisés, o que você entendeu daquilo que você leu? E ia para a escola, antes de ir para a escola, pega um versículo, leia esse versículo, e fala, vem aqui, me explica o que você entendeu e escreve no caderno. E tem até testemunho disso aí. Criança, a gente nem sabia, mas tive uma professora minha que se converteu por causa disso, que ela pegava meus cadernos e tinha Sempre um versículo, uma palavra. E ela estava passando um problema muito sério no casamento na época e no início ela não gostava de mim. E sempre me... Parece que é padrão, né? A pessoa que tem uma bênção para... E assim, pra outra. criança não tem tempo ruim, né? Não Criança não tem tempo ruim. Minha mãe que dizia que chegava e via o tratamento, o trato. E volta e meia fazia reunião de pais. Cadê o pai do Daniel? Cadê a mãe do Daniel? Olha, o seu filho. E era só reclamação. E meu pai dizia, filho, continua orando, leia a palavra. O que você entendeu? Aí, às vezes, a gente estava com tanto sono, a gente procurava o versículo, aquele menor. Orai sem cessar. Aí, meu pai, esse versículo está muito curto, não pode. Pega um versículo Seu maior. pai já ganhava sua esperteza. Aí, a gente ia tal, e começou. A professora começou a pegar os versículos, ela lia. Eu lembro, e a minha mãe conta, né? Que no final do ano ela chegou assim, cadê a mãe do Daniel? Aí... Minha mãe, o coração gelou, porque o ano todo reclamando. Sim. Aí a professora disse, olha, eu quero contar o testemunho, eu louvo a Deus pela vida do Daniel. Porque o Deus do Daniel me salvou. Aconteceu isso. E foram versículos. E se tem uma coisa que, além de ser reservado, eu sou uma pessoa que é muito difícil ser estressado.
Você conta no dedo quantas vezes eu já estressei. Né? E ela falava, às vezes, Daniel sempre sorridente. Eu sempre fui assim, reservado, mas eu aprendi. Eu sou de Deus, então por que eu vou deixar certas coisas roubarem a minha paz? Então, se o dia tá bom, amém. Se o dia não tá bom, amanhã é outro dia. Glória a Deus. Exatamente. E foi assim. Aí comecei a fazer a obra de Deus. E meu pai sempre foi de jogar no fogo. Eu era baterista da igreja. Eu lembro que um domingo meu pai disse, não veio ninguém do louvor. Aí eu cheguei no escritório, pai, não tem ninguém do louvor. E você é quem? Ele falou, foi isso mesmo. É o que eu falaria. Eu estou me identificando muito com o seu pai. Aí ele falou assim, tem gente sim. Eu falei, quem? Ele, você. Pai, mas eu não preparei nada, eu sou baterista. Vai lá, meu filho, deixa Deus te usar. Pai, mas só vai descer mais cedo, né? Ele falou assim mesmo, deixa Deus te usar. Aquele dia o louvor que durava 25, 30 minutos, durou 50 minutos. Meu Deus. E meu pai sempre foi assim, joga no fogo, o fogo que refina. E não foi à toa, mais uma vez. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente abria as reuniões, tudo. E hoje eu entendo. Deus prepara. Você tem que deixar Deus te conduzir, porque Deus prepara. A caminhada, você deixar ser conduzido por Deus, né? Que é através dela que a gente vai pegando experiência, vai aprendendo as coisas, né? Vai se lapidando. Amém. Deixa eu deixar um versículo aqui, a gente já vai se despedir da rádio. Inclusive, se você mandou um WhatsApp, estou esperando aqui, produção me manda aí se o pessoal colocou aquele pedido especial no 3226-1111. Não se esqueça de mandar para nós aí a sua mensagem. Efésios, capítulo 5, versículo 1, é sobre família, esse texto aqui, falando sobre a gente caminhar em amor fraternal e resume muito bem aquilo que nós estamos falando em todo o programa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós temos que dar o exemplo, porque os nossos filhos são nossos imitadores, né? E a gente precisa aprender a edificar a nossa casa. E muitas vezes a gente tem medo, né? Ai, será que ele quer? Hoje a gente vive numa geração muito... Será que o filho quer? Será que o filho quer? Não é o que ele quer, é o que ele precisa, né? Sim. E a gente observa aqui que os nossos pais, eles fazem o que a gente precisa. Isso é muito tremendo, né? Nós vamos ficando por aqui com a rádio. A rádio vai se despedir de nós. Nossa rádio, um beijo. Foi um prazer estar com vocês essa manhã. Que Deus abençoe muito. Mas continuamos aqui na HIT. Continuamos juntos aqui. Um abraço. Tchau, tchau, nossa rádio. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Agora para nós aqui, continuamos na HIT. Vamos falar um pouquinho sobre o pastoreio. Quando foi você que se viu assim na frente da obra, na frente da igreja, e falou assim, meu Deus, eu tô fazendo igual ao meu pai. Você passou por esse momento? Nossa, eu tô me vendo aqui no meu pai. Então, eu sempre, assim, sonhava em cuidar de igreja. Ah, que lindo, glória a Deus. Uma coisa que eu sempre tive foi sonho de ser pastor. E até o pessoal fala assim, mas como você vai ser pastor? Isso é uma exceção, você sabe, né? Sim. Porque você perguntar para qualquer pastor... Normalmente, quando você pergunta, você quer ser pastor? Não, Deus me livre. É uma responsabilidade, Deus me livre. Eu tinha esse sonho. A minha maior dificuldade foi comigo mesmo, porque eu sempre fui muito, na época era muito calado. Emanuele me conhece desde, não vou falar nenenzinho, mas desde criancinha. Sempre fui muito calado, então... Era uma dificuldade que eu tinha, mas eu sempre me vi pastoreando, cuidando de igreja. E meu pai sempre tentou passar para a gente o seguinte, olha, estar na igreja é um privilégio. Amém. Ela te blinda de certas coisas que o mundo vai acabar te atacando. Então, estar dentro da igreja é um lugar seguro. Então, para mim, eu nunca tive essa questão de problema, dificuldade na igreja por isso, porque eu entendia. Eu estou indo para um lugar seguro, um lugar de paz. Quantas não eram as vezes que eu chorava falando com Deus, meu pai dizia, pode chorar, ora mesmo, que Deus, se você não puder falar com Deus, vai falar com quem? E assim sempre foi, e eu tinha esse sonho. Só que eu ficava imaginando, como é que eu vou pregar se eu tenho dificuldade para falar? Sempre fui muito calado. Às vezes meu pai... É a briga do Moisés mesmo, né? Moisés teve essa discussão com Deus. Acho que você encontrou o Moisés e falou, nossa! Tanto que sempre foi assim, eu voltava da igreja e meu pai perguntava, Daniel tá aí? Porque todo mundo lá em casa sempre foi te falar, sempre foi para frente. E eu caladinho na minha... Você é mais introvertido, né? Sim. Sempre na minha, eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Só que essa questão de meu pai sempre estar jogando no fogo, chegou a hora que um dia o missionário falou assim, olha, vocês vão para os Estados Unidos e vocês vão começar
vão ajudar lá e a igreja, a obra de Deus conta com vocês, a igreja conta com vocês. E foi ali que a gente começou a entender que Deus prepara. Então, assim, no meu caso, eu já sentia no coração, mas eu precisava me vencer essa questão da barreira do falar. E agora nós falamos muito, né, nós pastores. É. E a gente vai falar um pouquinho da nossa igreja. Deixa o endereço rapidinho e os horários lá de Indaiatuba, né, região de Campinas. Hoje a gente está ali na cidade de Indaiatuba, na Avenida Francisco de Paula Leite, 1335. Eu faço aos domingos, domingo tem 8, 14 e 18 horas, faço todos os horários. Segunda-feira também tem 8, 14 e 19h30, a gente ora pela prosperidade. Na quarta-feira é o dia que nós lutamos pela família. Quem ama a família tem que separar um tempo para orar pela sua casa. E às 8, às 14 e às 19h30. E sexta-feira é dia de guerra. Amém. Eu falo que na nossa vida, na nossa casa, o diabo não tem espaço. E até na sexta-feira a gente ensina. Vamos mostrar para o diabo que ele mexeu com a pessoa errada. Isso aí, glória a Deus. Indaiatuba, vamos em peso, pastor Daniel tem uma bênção para vocês. E nós estamos na Casa Verde, né, amor? Deixa aí você o endereço. Rua Zilda, vamos mudar um pouco, né? Número 430. Os cultos às 8, às 10 e às 18 horas. 15 horas tem a terceira E idade. às 15 horas tem a terceira idade. Todo domingo. Rua Zilda, faltou um Z aí em produção. Rua Zilda, 430, IGD Casa Verde, pertinho do terminal. Quarta-feira e sexta-feira, 9, 14 e 19h30. E domingo, 8. Domingo, 8, 10, às 15 horas com a terceira idade e às 18 horas com Isso aí. a gente de novo. E olha, vem participar. E a gente também tem aqui na nossa sede cultos especiais no dia de hoje. Hoje você não pode perder. Avenida São João, 791, 9, 14, 18 horas. Vai ser maravilhoso. Dia de show da fé, dia de manifestação do poder de Deus. Venha com fé. Não deixe nada de atrapalhar e ponha esse propósito no seu coração. Como o pastor Daniel falou, é um privilégio estar na casa de Deus. Querem falar mais algumas considerações finais? Vamos agradecer? Agradecer pelo convite e foi benção esse tempo que durou e passou rápido, né? Passa rápido. Sim, passa rápido, com certeza. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, Avenida São João, 791, 914 18. Hoje, com o missionário, com o pastor Jaime, vai ser uma bênção. Muito obrigada pela presença. Eu nem olhei aqui o WhatsApp de vocês, gente. Misericórdia. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Pessoal que mandou, tem aqui coisas. Um abraço pro André, de Minas Gerais, pra Magda, de São Paulo, pro Pedro, de Itaquera, pro Donizete, de São Paulo. Fiquem com Deus. Muito bom dia pra vocês. Tchau, tchau. De tudo que se espera e não se vê, porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você triunfará em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. O Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Lá, 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 lá. De tudo que se espera e não se vê, porque a fé é o instrumento e
por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele creram. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão.